Muito boa tarde. Hoje está uma segunda-feira, bem segunda-feira aqui em São Paulo. E o vídeo de número 153, o púlpito engraçado e o púlpito com graça. Bem, antes de falar sobre esse tema, eu devo esclarecer que tem coisas que é como se você jogasse um reboco numa parede mal trabalhada, e na hora que você joga lá, ou um reboco mal preparado, você joga lá, o reboco cai no chão. E tem assuntos bíblicos, doutrinários, que na atual conjuntura, você, na verdade, dá a impressão até que você só gasta tempo em falar sobre eles. Que muitos não dão a menor atenção, não se preocupam, ou não estão nem aí com aquilo que se reserva para uma vida cristã, à luz da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Não dão a mínima, essa é uma questão, mas de qualquer maneira, quando o povo de Israel esteve nessa situação tremenda, Deus falou para Jeremias: vou te mandar para um povo de coração endurecido, entendeu? E ele disse: quer ouçam, quer deixem de ouvir, saberão que esteve no meio deles um profeta, né? E até disseram: olha, Jeremias, nós ouviremos, mas entra por um lado e sai pelo outro. Muito bem, eu quero falar de púlpito e sobre exatamente a sua função, porque, primeiro, nós já falamos inúmeras vezes, a gente sempre que aborda essas questões faz referência ao chamado sincretismo religioso, que envolve tradições, costumes, fantasias, religiosidade, folclore, misticismo, tudo isto, né? E vez por outra, eu já senti muito isso, você ter pessoas que se converteram de fato, leem a Bíblia, vivem a Bíblia, mas você percebe uns ranços, chamo de ranço, da velha religião, em que muitas vezes a pessoa se apega, ele não percebe essa necessidade de se romper com o vínculo totalmente, ficar na mente do sujeito, da pessoa. Então, o sincretismo religioso, uma definição que encontrei aqui, que é a reunião de doutrinas diferentes, com a manutenção de traços perceptíveis, de doutrinas originais, possui por vezes um certo sentido pejorativo na questão da artificialidade da reunião de doutrinas teoricamente incongruentes e tal. Quando se fala em sincretismo, se fala quase que no sentido de criticar esta ou aquela. Mas a religiosidade que já é inata no indivíduo, todo ser humano nasce com o instinto religioso, alguns deixam isso a partir, obviamente, daquilo que ele aprende na faculdade, nos bancos escolares, e quando ele começa a se desapegar das questões espirituais, até chegar ao ponto de dizer: eu não creio na existência de Deus. É uma outra questão aí, mas vamos lá, né? Então, púlpito. O que é o púlpito? A primeira referência bíblica que eu encontrei na palavra de Deus foi exatamente lá quando Salomão ele inaugurou o templo, e a Bíblia diz que ele fez uma plataforma e subiu sobre ela, esteve sobre ela para poder falar com o povo. Então, isso é um púlpito, é um lugar, um parlatório, um lugar onde se possa ter facilidade de comunicação, de acesso com o povo. Está lá em 2 Crônicas 6 e 13, exatamente. Salomão tinha feito uma plataforma de metal e deu as medidas e tal, e pôs-se sobre ela, ajoelhou-se em presença de toda a congregação, estendeu as mãos para abençoar, para falar ao coração do povo que estava no culto naquele momento ali. Então essa é a primeira, salvo o melhor juízo, a primeira e única referência na Antiga Aliança. Bem, qual é a relação que existe entre púlpito e altar? E eu diria que nenhuma. E se alguém encontra algum texto da Bíblia que consiga me demover dessa linha de pensamento, com tranquilidade eu abraço, né? Mas não tem nenhuma relação altar com púlpito. Como nós falamos em sincretismo e etc., não é? A Igreja Católica é quem tem
é que o povo, né, os católicos, geralmente olham para o lugar onde fica o padre, onde ele reza a missa, cercado de adereços e decorações e imagens e tal, que fazem parte da missa ou do culto católico. Então as pessoas sempre chamaram de altar. E muitos, por sua religiosidade, vão até lá, se ajoelham diante do altar ou diante da imagem, faz a sua reza. Isso é outro problema, não é o que eu quero abordar, só apenas de mera informação. Mas tem uma igreja aqui no Brasil que os seus membros ou filiados, seus fiéis, quando oram, eles oram voltados para o púlpito da igreja. Já vi isso algumas vezes, não porque fui lá, mas porque recebi em nossos cultos pessoas dessa denominação, e eles, quando oram com o corpo, tronco ereto, voltado para o púlpito. A impressão que dá, salvo se alguém me explicar diferente, é de que a pessoa entende que naquela direção que ele está orando, a direção do púlpito, é o lugar sagrado da igreja, e não é, né? Se perguntasse para mim em que lugar fica o altar da igreja, eu diria exatamente onde você está. Onde está o nosso corpo, onde está o nosso ser espiritual, físico, adorando ao Senhor, aí está o nosso altar. Vale refletir sobre aquilo que o Senhor disse para a mulher samaritana, nem aqui em Samaria, nem lá em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Você faz dos seus aposentos um altar quando você se curva na beira da cama para agradecer, para orar, para interceder, ou em qualquer canto da sua casa. Então esse é o altar, é onde você está. Você é templo de Deus. O altar é exatamente onde você está. Essa é a primeira questão, portanto não há qualquer vínculo, qualquer relação de púlpito com altar. Mas é um lugar sagrado, os pastores e tal. Não, sagrado deve ser a vida da pessoa, que tem que estar de acordo com a palavra, uma vida honrada, digna, que glorifique o nome do Senhor, para estar no lugar que está, que é num lugar, eu diria, privilegiado, onde ele tem ali a atenção do povo para poder lhes pregar a palavra de Deus. Muito bem. Falando em sagrado, né, você tem o sagrado e o profano, né? Quando Moisés chegou lá em Êxodo 3 e 5, chegou lá no Sinai, ele viu o sarçal se ardendo e tal, e tentou ir para lá para ver o que era, o Senhor disse para ele: não te chegues para cá, tira os sapatos, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Ora, hoje, por exemplo, nas igrejas, não preciso tirar os sapatos porque é terra santa. Não é. O templo é apenas o prédio, que também se chama igreja, não é nenhuma impropriedade chamar o prédio de igreja, e é daí que muitas pessoas, quando alguém pergunta, sabe se nessa vila, naquela rua, naquela praça próximo, tem uma igreja? Tem, às vezes é um salãozinho, mas tem uma igreja. Então, igreja, lugar de culto, templo, que se fez maior para acolher a membresia, lugar de culto, não é problema nenhum, mas o sagrado, que se separa do profano, é aquilo que está dentro de cada um de nós, aquele que recebe a palavra. O Senhor disse: meu Pai, eu e meu Pai faremos dele morada. Deus faz morada na nossa vida. Paulo escreve a Tito dizendo o seguinte: tem tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Quando me converti e quando tive acesso ao ministério, eu fiz uma oração para Deus. Aliás, não foi antes, eu era mais jovem, e disse: Senhor, eu quero ser um pastor como foi o meu avô, do jeitão dele, porque eles eram sisudos, carrancudos, era daquele jeito, você não via um sorriso nos lábios de um pastor. Antigamente era muito raro, eu pelo menos não me lembro. Já era até uma questão cultural, inclusive, não é? Meio patriarcal. E depois eu agradeci a Deus de não ter ouvido essa minha oração, porque, logicamente, cada pessoa tem a sua personalidade. Eu sou muito brincalhão quando estou fora do ambiente de culto. Quando eu entro daquela muro para lá, entro no templo, principalmente no púlpito, para ministrar a palavra do Senhor, eu posso sorrir. Não é proibido um pastor sorrir, e até deve, porque, afinal de contas, a igreja não é cemitério, não é?
e não estamos no velório, estamos para adorar a Deus. Então, um sorriso, né? Você se conectar às pessoas que estão no ambiente, isso é algo muito saudável, mas sem que isso também se constitua em gracejos, coisas engraçadas, fazer rir, e já vi muito disso, realmente não dá. Eu já preguei, ensinei muitas vezes sobre liturgia de culto, né? Que é o modo de conduzir o culto de adoração a Deus. Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. E Paulo também fala sobre isto aos Coríntios, quando fala sobre ordem no culto, etc., como é que deve ser o culto cristão, né? Uns tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação, né? Então está aí o que Paulo fala a Tito, não é isso? Tito 2,7. E aos Colossenses 3,16, na mesma linha, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. O que notadamente se percebe na palavra, o convite para o culto coletivo. É da Bíblia. Culto coletivo não é vontade desta ou daquela igreja ou do presidente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi o próprio Senhor que estabeleceu a sua igreja aqui na terra para que o povo vivesse aproximados uns aos outros, próximos uns aos outros, vivendo em amor, ensinando, corrigindo, ajudando, contribuindo de alguma maneira e até por conta do trabalho social, né? Efésios 5:19-21, a mesma coisa, falando entre vós e salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Em toda extensão do Novo Testamento que você vê, exortações, está sempre voltado a essa questão de adorar a Deus, dando sempre graça por tudo, não é? E, enfim, o púlpito não pode ser engraçado, mas deve ser cheio da graça do Senhor. Mateus 7, 28 e 29, quando o Senhor concluiu o discurso, a multidão se admirou da doutrina. Por quê? Porque ele era engraçado? Não, porque ele ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Pedro, na casa de Cornélio, também não ficou lá brincando, né? Fazendo gracejo com Cornélio, tal, para que ele entendesse. Porque hoje é uma coisa muito interessante, é que as pessoas dizem o seguinte: não, temos que brincar para poder as pessoas entenderem, não é? E tentam teatralizar as coisas de Deus. Não precisa nada disso. Vai para a Bíblia e veja como a igreja, desde o princípio lá de Atos, cresceu com o poder da palavra, com a ação do Espírito de Deus. Isto, não é? Muito bem. Alguns dizem, mas é melhor ver um sujeito engraçado do que um mau pregador. Aí eu digo aqui, né? Há muitos maus pregadores, todavia, não deve ser motivo de transformarem o culto em lugar de comediante stand-up, mas de servos de Deus, né? Se a gente falar isso, eu já sei para quem está falando. Não tem problema nenhum que você saiba, não é? Mas o que nós não podemos fazer é transformar. Mas e se é num hotel? Querido, o culto pode ser realizado num hotel, numa estância, numa casa de família, dentro de um templo, não importa onde. Se você fez uma oração, Senhor, damos início ao culto, não importa onde é, culto para Deus. E, portanto, quem quer stand-up, liga a televisão, vai no teatro, o show, e principalmente esses teatros que se fazem, onde membros da igreja se travestem, não é? De Satanás, o outro lá de anjo caído, o outro não sei do que, de evangelista. São tantas coisas, Deus nos guarde. E para encerrar, para terminar isto aqui, é uma coisa que ninguém gosta que eu fale. Eu tenho pavor quando vejo transformarem aquele lugar em que se deu graças e se instituiu para realizar cultos para Deus, de repente mesas espalhadas, comes e bebes, e refrigerante para lá, Coca-Cola para cá, Guaraná para lá, coxinha empadinha, essas coisas assim. A casa de Deus é casa de oração e não de fazer graça, de fazer palhaçada, de fazer os outros rirem. O tempo está próximo, não temos muito tempo mais. Deus nos abençoe e nos proteja por sua bondade. Sejamos fiéis.